Boa noite, amada igreja, da Ciência dos Irmãos, que o pastor Davi está em gozo de suas férias e me escalou para que estivesse aqui, me deu essa incumbência enorme, ao mesmo tempo, um enorme privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E eu convido a igreja que abra a palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 23, onde meditaremos os versículos 4 e 5, assim nos diz o Senhor pela leitura da sua palavra. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Amém. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra e nós rogamos a Tua bênção, ó Deus, para que o Senhor esteja nos usando do poder, da autoridade do Espírito Santo, Senhor, para que haja também edificação, ó Deus. O Senhor esteja nos dando o Espírito Santo, Senhor, nos instruindo, para que possamos, ó Deus, captar essa mensagem e vivê-la, ó Pai, em nosso dia a dia, praticando, ó Deus, que o Senhor esteja nos fazendo obedientes a Ti, que o Senhor esteja aplicando essa palavra, ó Pai, em nossos corações. Assim, ó Pai, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos vivido um momento de transição, final do ano de 2024, início de 2025, e nesse período é sempre oportuno a gente fazer planos. Às vezes a gente rememorar aquilo que fizemos durante o ano anterior e também projetos para o ano vindouro, o ano que, no nosso caso, já iniciou. E com isso, a parte financeira, a parte no que diz respeito a finanças, ela é sempre importante. E a advertência aqui nesse texto, ela é nesse sentido, do cuidado em que devemos ter para não desvirtuarmos aquilo que Deus nos ensina. A parte de finanças, ela deve ocupar em nossa vida aquilo que de fato cabe a ela ocupar, não concorrendo com a glória do nosso Senhor Deus. E por vezes, nós pegamos, às vezes, buscando aumentar patrimônio, adquirir propriedades, trocar de carro, construir, viajar. São projetos que faz parte da nossa vida. Mas até que ponto isso tem sido feito sob a orientação do nosso Senhor Deus? O texto que lemos aqui, ele nos direciona a como devemos, então, agir nesse sentido. Nós podemos notar aqui um destaque para algo que vai além disso e que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Algo que não fica restrito somente aqui, a essa riqueza terrena, mas algo que vai para a eternidade. Provérbios, ele é um livro de sabedoria, chamado também sapiencial, e muitos atribuem a autoria do livro de Provérbios a Salomão. Mas, na verdade, além de Salomão, há outros autores também sagrados, no caso Ezequias, Agar, Lemuel e outros. E ele foi escrito, na ocasião, entre 960 a 686 a.C. O apelo comum aqui, a mensagem de Provérbios, é em relação ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E temê-lo, temer ao Senhor, é sujeitar-se à sua vontade revelada. A mensagem do livro, ela se concentra mais nessa vida cotidiana, até do que na história, embora a sua teologia aqui complemente a visão histórica unificada em várias partes aqui também do Antigo Testamento. Nós vemos então o discernimento e o trabalho no livro de Provérbios do discípulo sábio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios aponta para Cristo nesse sentido, e afinal é Ele, é Cristo Jesus, a encarnação da sabedoria, conforme é relatada lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, onde diz, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A mensagem central aqui é essa sabedoria, A sabedoria humana, ela é limitada. A sabedoria humana, ela só pode ser obtida apenas no contexto dessa reverência de Deus, da obediência ao nosso Senhor Deus. E a passagem lida aqui, ela se situa no terceiro ponto. O livro de Provérbios, ele é estruturado em 6 pontos, e essa passagem lida, ela está presente no terceiro ponto.
E aqui ensina, né, sobre vários assuntos. Ela integra aqui o decálogo de ditos, conhecido como decálogo de ditos, que inicia-se no capítulo 22, no verso 22, e se estende até o capítulo 23, versículo 11. Aqui diz sobre várias questões morais, e sempre na estrutura, a maioria delas, com exceção de uma, todo esse período aqui desse decálogo, inicia-se com a questão do não fazer, e mostra também no versículo seguinte a consequência, né? Então são versículos aqui pares que sempre trazem essa mensagem. E vejamos então aqui o que esses dois versículos eles nos ensinam. Em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui que gostaria de destacar com os irmãos é a advertência quanto à ação humana em relação às riquezas. Notem comigo aí no versículo 4, onde o autor ele instrui a não fatigar para ser rico e também a não aplicar a inteligência na riqueza. A fadiga é aquele esforço intenso e cabe então ao homem em relação à fadiga planejar ou direcionar algumas decisões nesse sentido. Deus nos permite isso. E esse empenho é a parte de Deus que permite, a parte que Deus permite ao homem. Por isso, então, há essa advertência aqui. Ela é clara nesse sentido. E não aplicar a inteligência aqui, ou seja, a inteligência nós recebemos de Deus. O que nós recebemos, nós devemos então empregar da forma correta. E ele diverte então o autor aqui: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Observe aqui que há ênfase em duas questões. Primeiro, em relação à questão física, né? O vigor. E a segunda aqui, também a questão intelectual, a nossa mente. Tudo isso que nós recebemos de Deus, tanto a inteligência quanto o nosso vigor, nós devemos utilizá-los sempre, né, debaixo, né, da autoridade do governo de Deus. Por isso deve haver um cuidado, meus irmãos, para que o amor desordenado aos bens mundanos, aos esforços também demasiados em obtê-los e aos pecados que isso pode levar, né, à usura ou até mesmo à inveja da prosperidade, até do ímpio ou do nosso próximo, que seja. E isso, né, pode também acabar resultando em ansiedade da nossa parte, até mesmo quanto ao que comer e vestir. E note que aqui é um ponto importante da mensagem, onde destaca então a consequência. Nós não devemos fadigar, nós não devemos aplicar a nossa inteligência, porque se assim o fizermos, é o ponto a qual nos leva para distanciarmos de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas 141 e 142, também nos traz algumas instruções que podem ser aplicadas nesse contexto. E o contexto aqui onde o autor ele escreve, existia, né, naquele momento, falsificação do peso de medida. Os comerciantes que ali estavam, eles acabavam por fazer usura também daquilo que tinha nas suas negociações, muitas das vezes não eram realizadas de forma transparente, ou por qualquer outro meio também, né, que Deus proibia. Então, existia ali essa questão. E nós podemos observar, irmãos, que no nosso contexto também não é diferente hoje. Muitos têm, às vezes, projetado algo, realizado, e quando partem, né, dessa questão de fadigar, né, de pensar em demasia nas questões que não são principais, ou diria primordiais, acabam então por virar as costas para Deus, deixando, né, com que as coisas de Deus façam, né, o papel em que ela deve ocupar em nossas vidas. Esse é um perigo que o autor aqui nos instrui. Nenhuma glória, irmãos, ela deve competir com a glória de Deus em nossa vida. O homem recebe de Deus o vigor, e recebe também de Deus a inteligência. E o engano, a busca, né, excessiva por riquezas, acaba por então, nesse engano, fazendo mau uso daquilo que cabe, né, ao próprio homem. Ou seja, o esforço aqui e leva a afastar então daquilo que Deus, ou das coisas de Deus, do reino. E a palavra de Deus nos adverte que não se deve servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e também às riquezas. E quando nós somos advertidos a não aplicar a nossa inteligência em função das riquezas,
é porque a nossa tendência é usar mal aquilo que Deus nos confiou. Deus nos fez e somos inteligentes porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado no mundo, por ocasião da queda do homem, então nós deixamos de ter essa inteligência em sua plenitude. Essa imagem que tínhamos, perfeita de Deus, nós perdemos então com o pecado. E esse pecado que está presente no mundo, por ocasião então da queda, ele faz com que a nossa inteligência ela perca então a perfeição. E quando nós olhamos para a vida também de Salomão, nós vemos o quão ele era rico, irmãos. A riqueza e também a inteligência, a sabedoria que Deus atribui ou concede a Salomão era algo esplêndido, era muito grande. A riqueza, tudo que tinha, quando nós lemos ali o final do livro de 1 Reis, narra ali os fins da vida, o final ali também de Salomão, nós vemos. Só que Salomão, pecador, ele caiu, se desvirtuou, ele pecou. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, é que nós então vemos que tudo isso nos reveste de sabedoria. Cristo, a encarnação da sabedoria. Quando nós olhamos então para Cristo, nós temos essa esperança em relação ao cumprimento dessa mensagem aqui, quanto ao que ela nos adverte. Colossenses 2 também fala dessa sabedoria de Cristo, sabedoria encarnada, ou seja, Cristo, sendo perfeitamente sábio. Afinal de contas, Cristo é Deus. Nós vivemos, irmãos, em um mundo caído, e por isso, quando olhamos à nossa volta, nosso meio, ele está muito, eu diria, desvirtuado pela questão comercial, pela questão decorrente do pecado. Existe uma busca enorme por riqueza, por bens, que nada mais é do que o fruto da vaidade, do orgulho, da avareza, enfim, é fruto da astúcia e do pecado humano. E quanto à nossa conduta em relação a isso, nós devemos ser moderados. A nossa mente deve ser moderada, deve se ocupar primeiro em nossa vida as coisas celestiais, as coisas inerentes ao reino de Deus. Os nossos planos devem agradar a Deus. E antes mesmo de iniciar qualquer projeto, análise, ou buscar algo para a nossa vida, o que não é errado, nós devemos fazer segundo o que a Escritura Sagrada nos instrui a fazer. Nós devemos fazer isso sob a orientação divina e em submissão a Deus. Então esse é o primeiro ponto, a ação do homem que Deus permite, nós devemos buscar fazer com diligência. E o segundo ponto aqui está no versículo 5, o segundo ponto de destaque é a resposta à ação humana, é um ato de Deus. Deus tem a soberania, Deus tem o governo. E por mais que o homem faça planos, a resposta vem de Deus. E observem aí no versículo 5, que há aqui no início uma interpelação, uma confrontação, de forma sutil, uma pergunta, em relação a fitar os olhos. Aliás, o versículo 5 diz, porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O fitar os olhos aqui, irmãos, deve ser conforme o salmista nos instrui, também em sua oração, a oração do salmista presente no Salmo 141, no versículo 8, onde diz, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Essa deve ser a nossa oração, conforme o salmista. Os nossos olhos devem estar direcionados, os nossos olhos devem estar fitos em Deus, e não nas riquezas. O engano aqui, também decorrente do pecado, faz com que o homem, então, deixe de fitar os olhos em Deus e fite os olhos na riqueza. O homem, influenciado pelo meio, acaba por inverter aquilo que Deus estabelece. As riquezas, irmãos, elas não permanecem, é o que destaca aqui. As riquezas podem escapar, elas se esvaem. As ruínas são consequentes disso. Nós vemos nosso meio, nossa cidade, noticiário, quantas famílias têm sido ceifadas por, às vezes, o homem deixar de atribuir a Deus e buscar apenas nas riquezas.
se meter em astúcias, em negócios equivocados, falta transparência, honestidade, que vai levando, né, aquela bola de neve. Muitos, infelizmente, têm tentado, quanto à própria vida, cometido suicídio. Há problemas também decorrentes disso em relações conjugais, no matrimônio. Sem contar em outros fatores também que isso pode levar. As asas da riqueza, conforme menciona aqui o autor, ela pode nos levar para longe daquilo que Deus nos ensina. O próprio livro de Provérbios, em capítulo 28, versículo 20, diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que apressar em enriquecer não passará sem castigo. É a consequência na vida daquele que busca ou inverte esses valores. Ao invés de buscar primeiro a Deus, ele acaba por buscar a própria riqueza. Em 1 Timóteo também, quando Paulo escreve ali, ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e também na perdição. É a consequência daquilo que parte por se desviar o foco daquilo que deve ser Deus, e então buscar em demasia as riquezas. O temor do Senhor passa por reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. No entanto, nós podemos notar aqui nesse versículo, que Deus responsabiliza, esses dois versículos, aliás, que Deus responsabiliza o ser humano pelos seus atos. Aquilo que cabe ao homem fazer, ele deve fazer sob a orientação de Deus. Paulo também escreve ainda em 1 Timóteo 6, só que no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a consequência aqui, ela é clara. Deus é quem tem o controle sobre aquilo que o homem acredita possuir. Às vezes, de forma equivocada, ele acredita possuir riqueza, se atribui a isso como se fosse algo que traga, às vezes, calmaria, ou traga satisfação própria. Mas isso não passa de uma tolice, irmãos, de um engano. Por isso, deve haver em nossa vida a moderação. A moderação, também o cuidado e o zelo. A moderação também no que diz respeito às vontades e afetos, em relação a essas riquezas. As riquezas que estão presentes no mundo. E o cuidado, ele deve ser também, assim como o zelo, providentes no adquirir, no guardar, no usar, também no distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza, que Deus confia a nós. A ação humana, meus irmãos, que fique claro, ela vai até onde Deus permite. Depois desse ponto, é com Ele. Muitos se enriquecem para a perdição. Quanto a isso, acontece, e quando isso acontece, ainda que para a perdição, é permissão de Deus. O governo e a soberania de Deus está sobre tudo isso, está acima. Deus, assim, também como há riquezas que Deus permite, no sentido de ser bênção. Aquele servo fiel que possui riquezas, ele pode abençoar o reino de Deus, se ele for temente e se ele agir também da forma correta com que Deus nos instrui a fazer. Isso pode ser bênção. Então, o homem precisa observar esses detalhes antes de realizar qualquer planejamento ou antes de buscar ou almejar essas riquezas. Nós temos essa natureza, mas que possamos fazer isso debaixo da orientação do Senhor e que seja feito também com o temor do Senhor. Meus irmãos, a riqueza maior, nós precisamos sempre relembrar, nós já possuímos. A riqueza maior nós possuímos porque o preço foi pago, foi um preço altíssimo, e foi pago por ninguém menos do que Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso por si deve fazer com que vivamos desapegados e deixemos de viver em função de acumular riquezas aqui terrenas. Que fique claro também um ponto que as riquezas terrenas aqui não é errado buscar. Mas o grande ponto aqui é até onde isso tem causado estrago em sua vida. Até onde isso tem sido a prioridade. E até onde isso tem te distanciado daquilo que Deus quer para a nossa vida, daquilo que Deus tem para nós, conforme nos é relatado nesse texto. Nós
desejamos adquirir. Nós temos essa natureza, mas que isso possa ser feito sob o governo de Deus. Jesus nos ensina também em Mateus 6, do versículo 19 a 21, que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas nós devemos acumular riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está nosso coração? Porque os nossos olhos devem estar fitos em Cristo Jesus. Ele é a materialização do nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro. A obra redentora é o tesouro para nós. A bênção maior nós já temos como garantia, porque é o que Deus nos revela pela tua palavra. Cristo, ele foi o nosso exemplo maior de sabedoria e humildade. Os nossos olhos devem estar fitos nele. A nossa vida financeira deve ser regida de acordo com o que ele nos ensina. Portanto, irmãos, a riqueza aos olhos de Deus, conforme diz aqui no versículo 5, ela é nada. Deus vê as riquezas aqui como nada. O que o homem às vezes busca de forma equivocada, isso é nada aos olhos de Deus. Nós devemos acumular sim tesouros, mas no céu, não na terra. A nossa ambição, ela deve primeiro ser quanto às coisas do reino de Deus, também relacionadas à expansão do reino de Deus, conforme nos é relatado aqui. Isso faz me lembrar também, no último domingo, quando o pastor Neymar, ao orar, dando graças pelos dízimos e pelas ofertas, ele menciona a questão da mordomia, né? Que Deus nos faça bons mordomos, e isso passa por administrar bem os nossos recursos, naquilo que compete a nós, as nossas finanças pessoais, e também na destinação desses recursos quanto ao reino de Deus. O que devemos fazer? Dizimando, ofertando. É isso. O americano, teólogo e conferencista, Randy Pope, ele tem uma ilustração, né, ou uma definição quanto à questão da mordomia, aliás, nos dias atuais. Ele diz que o mordomo, nos dias atuais, ele pode ser considerado como um gerente, né, de uma loja varejista. O gerente ali, ele tem acesso a liderar a equipe, aquilo que é conferido a ele pelo seu chefe, né, pelo dono, pelo proprietário. Então ele confere ali ao gerente o acesso à equipe, de controlar a equipe de trabalho, também ao estoque, também a parte do que é as finanças, né? Tanto no que diz respeito àquilo que entra e também sai, quanto aos lucros. Tudo isso é papel do mordomo. Mas notem que o mordomo, ele, por mais que seja reconhecido pelo proprietário, ele não deixa ali de ser apenas, né, o gerente dessa loja. Ele continua sendo gerente. No entanto, o proprietário é um só. Ele apenas passa por administrar aquilo que lhe é conferido. E isso é o conceito aqui de mordomia. Existe um proprietário, meus irmãos, que é Deus. E nós, como mordomos ou administradores, como temos agido em relação a isso? Como tem sido a nossa administração? Notem que não somos dono, existe um dono. Nós estamos aqui e a nós é conferido, a nós é confiado administrar esses recursos. Nós devemos o fazer no temor do Senhor. Nos faz lembrar também de Mateus 25, na parábola dos talentos, onde Deus distribui ali também, né, o dono ali, na verdade. Aqui nós fazemos essa analogia, considerando que Deus nos traz, né, a questão da inteligência, das habilidades. Deus é quem nos confia, Deus que nos concede, quem nos outorga esses dons, os relacionamentos também, enfim, toda habilidade, dom, oportunidade, inteligência, nós recebemos de Deus. Só que nós devemos reconhecer que Ele é o proprietário desses dons. Esses dons Ele conferiu a nós para que fôssemos bons mordomos, ou para que o utilizássemos também da forma com que Ele nos instrui, e também no temor dEle, em submissão àquilo que Deus nos ensina. Nós não passamos, irmãos, de servos,
Nós não passamos aqui de mordomos. Nós precisamos ser fiéis, que é o que Deus quer de nós. Nós temos aqui também as aplicações para concluir. E antes de mais nada, em relação a projetar, planejar, desejar, nós devemos, irmãos, fazer uma avaliação espiritual. Nós desejamos muito, planejamos muito, mas ao fazer isso, nós devemos nos perguntar onde a riqueza tem encontrado lugar em nossa vida, que lugar ela tem ocupado nas suas prioridades. Ela tem feito você se afastar de Deus? O seu pensamento, ou seja, a sua inteligência, o seu vigor, tem sido exagerado nesse sentido de buscar riquezas? Você tem dedicado o seu pensamento às coisas de Deus, que é maior do que isso? Que são perenes? Onde está o teu coração? Existem muitos meios de investimento hoje, meios modernos, eu diria. Moedas digitais, está muito em moda, ações das bolsas de valores, títulos de capitalização também, podemos fazer aquisição. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que aos olhos de Deus isso não é nada. Nós devemos atribuir mais a Deus, buscar a Ele em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas a nós. Essa passagem bíblica ela nos ensina e adverte que a nossa ocupação ou planejamento, ela deve ser feita de acordo com o que Deus estabelece. Nós devemos considerar também o perigo de concentrar ou dedicar de forma exagerada nosso desejo pelas riquezas. E até que ponto isso tem sido feito de forma honesta? Até que ponto isso não tem sido feito da nossa parte com usura em relação ao nosso próximo? Nós precisamos lembrar disso. Jesus nos ensina que tudo que é terreno está sujeito à deterioração ou também à ruína. Não tinha onde reclinar, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nasceu na estrebaria. Jesus foi o exemplo, nosso grande exemplo de humildade. Ele não se fatigou para ser rico, para buscar riquezas. Também Cristo não fitou seus olhos naquilo que não é nada, ou seja, nas riquezas. Nós devemos esperar no Senhor e fitar os olhos nele, porque é tolice usar a nossa inteligência e empregar o nosso vigor ou o nosso esforço naquilo que se esvai, naquilo que não passa para a eternidade, ou seja, nosso tesouro deve ser visado, buscar, acumular apenas no céu, onde traça, ferrugem, onde ladrões não escavam e roubam, onde realmente interessa que seja direcionado os nossos recursos. E para isso, que temamos ao Senhor, sejamos obedientes, que vigiemos também, e esse é o guia para que nós possamos então administrar aquilo que recebemos de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que possamos, antes de buscar de forma intensa, nos afadigar, fitar os nossos olhos em riquezas, possamos buscar fazer à luz do que as Escrituras Sagradas nos instruem, no temor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor é, por o que o Senhor faz em nossa vida. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, porque às vezes temos deixado, ó Pai, de sermos bons mordomos, ó Deus, de administrar aquilo que é do Senhor, não é nosso, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos corrige, nos admoesta, ó Pai, pela Tua palavra. O Senhor esteja nos dando, ó Pai, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que possamos, ó Deus, caminhar em nossa vida e antes, ó Pai, de planejar qualquer coisa, que possamos, ó Deus, buscar fazer, ó Pai, em sabedoria, ó Pai, fazer também em obediência aquilo que o Senhor nos ensina, ó Pai. Que possamos buscar, ó Pai, fazer aquilo que primeiramente agrade ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos promete esse tesouro do céu. Possamos assim buscá-lo também, aquilo, ó Pai, que cabe a nós aqui. Possamos ser administradores fiéis a Ti, ó Deus, obedientes e tementes. Que o Senhor seja, ó Pai, conosco, nos conduzindo e nos capacitando para isso.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.